Pipoca aqui na área! Hoje para falar novamente do personagem da Marvel que está indo para o Netflix. Nós falamos do Demolidor, quando ele foi lá, da Jessica Jones, do Justiceiro, tudo isso linkado para vocês aí. E hoje é a vez de Luke Cage! I'm gonna take his rooks, his knights. Chegando aí Netflix no fim desse mês, né? Na verdade, a Marvel está se tornando mestre em pegar personagens secundários que pouca gente conhece, só os iniciados mesmo conhecem, e levar para o grande público. Foi assim até com o Homem de Ferro. O primeiro foi quase todo foi isso. Foi assim até com ele, no fim das contas. Por mais que fosse um personagem conhecido, não era um Homem-Aranha, né? Não, longe disso. Hungry arms. The hungry arms. Give us the money. I don't like your tone. Talvez seja pra ter mais liberdade, né, com o personagem. Eu acredito que seja isso, assim, pode ousar mais. Então, Guardiões da Galáxia foi bastante assim também, né? Acho que sim. Então, muito provavelmente, vai rolar a série do Netflix e a galera, sendo a série boa, como foi do Demolidor, ou sendo mediana, como foi a do Jessica Jones, a galera provavelmente vai se apaixonar pelo Luke Cage. Falando nisso, ele já participou da série da Jessica Jones. A gente viu um pouquinho, inclusive, da origem dele lá. Ele já foi introduzido ali e a Marvel começa a criar esse universo da série de TV, assim, Isso, né? Ele já foi introduzido lá, o pessoal já conheceu. Eu não brilhou tanto pra mim, assim, como eu acho que ele vai brilhar na série agora. Ele não mostrou todo o Até potencial porque a Jessica dele. Jones é bem fraquinha, É uma série né? meio mediana, Eu mas o detestei. personagem já tá apresentado aí. Já. E eu acho que já é um ganho pra série isso daí, sabe? O personagem já tá apresentado e mostrar ele... E a Marvel, Netflix, decidiu apresentar na série da Jessica Jones, porque essa personagem tem um papel fundamental na trajetória do herói, que nós vamos contar mais pra frente. Primeiro, vamos ao início, as origens, as raízes. O bacana é que a Jessica Jones, gente, é um personagem relativamente recente, assim, tem alguns poucos anos. 2001 ela nasceu. Mas o Luke Cage, ele é um herói do começo da Marvel, dos primórdios mesmo, dos primeiros anos, né? E ele 1972 foi, ele foi ele foi criado. criado já pela segunda geração, a primeira geração, obviamente, é o Stan Lee, o Jack Kirby e tal, né? Ele foi criado já pela segunda geração da Marvel, no início dos anos 70. Os primeiros que você heróis do Stan Lee surgiram em 66, né? E ele em 62, né? 62 e ele em 72, 10 anos 10 depois, anos pela depois. segunda geração. E ele tem uma importância fundamental, não só para a Marvel, mas do ponto de vista cultural. Total. Ele surge por conta do tino do Stan Lee, né? Que sempre foi um cara muito esperto, muito ligado no que estava acontecendo ao redor dele. E ele começa a perceber a cultura crescente dos filmes de Blaxploitation, né? Que são protagonizados por atores negros. E fala assim, atrizes. E atrizes. Tem muito claro. filme estrelado por atrizes A negras. Van Greer, principalmente. acho que o maior expoente do Blaxploitation é o Shaft, É o né? filme Shaft. E o Stan Lee se liga nisso e encomenda um personagem, então, do Art Goodwin, que era um dos editores da época. E um dos roteiristas da ele é casa. editor-chefe na época dessa revista do Na Art Goodwin. verdade, quem criou foi o Roy Thomas. O Art Goodwin escreveu a primeira história. Ah, é quem criação do Thomas? Mas Pô. o Roy Thomas era editor-chefe na época. Ele cria junto com o John Romita. O John Romita faz a indumentária. E faz a capa. E eles entregam pro Art Goodwin e pro Jorge Tuska. Jorge Tuska, que desenhava o Homem de Ferro, e o Art Goodwin, editor e escritor famoso do Batman durante anos, e eles criam a primeira história com origem. Eu falei editor-chefe, mas não, o Art Goodwin ele era editor já, mas editor da revista, mas talvez não editor-chefe. Editor-chefe foi o Roy Thomas. Roy Thomas, né? Mas editor da E revista, eu sei o que ele era. aconteceu é que nessa época, quando a gente pega os anos 50 e 60 nos Estados Unidos, você tem toda aquela briga fenomenal dos negros para serem reconhecidos de várias maneiras, conquistarem direitos, aquelas coisas absurdas que vários filmes explicitam. E aí, a partir de meados dos anos 60, a cultura negra começa a florescer, não só nos filmes Blaxploitation, mas na música, com manifestação artística de várias maneiras, né? Sim. E a Marvel já tinha percebido isso antes, tinha criado dois personagens, que é o Pantera Negra e o Falcão. Né, O Pantera Negra foi o primeiro herói negro dos quadrinhos, mas ele não era protagonista. E o Falcão, ele foi por um bom tempo um astro da revista do Capitão América. O primeiro herói afro-americano foi o Falcão. Mas o que acontece com esses dois personagens? Eles eram personagens negros, mas eles continuavam tendo todas as características de personagens brancos. Sim, né? é verdade. Apesar do Pantera Negra ser o líder de uma nação africana, era uma nação africana que não tinha nada a ver com nenhuma nação africana. Super né? tecnológica. Exatamente. É. E o Luke Cage, ele foi uma criação do gueto mesmo.
lá nos Estados Unidos, tentando se enraizar na cultura negra. Tanto é que já aparece a origem dele no Harlem ali, envolvido Exato. em gangues, envolvido em tudo que estava acontecendo mesmo, bem atual e bem contextualizado ali naquele Exatamente, período, né? e ele inclusive começa uma inovação, é um personagem presidiário. Presidiário. Então, a gente já vai chegar na origem dele. Mas aí que tá, aí tem esses dois heróis anteriores a ele que são negros, mas o Luke Cage é o primeiro a ter um título próprio, tem um uma título capa. protagonista. Ele é lançado pra isso. Não, assim, na capa, como protagonista, a DC colocou antes o John... O Lanterna Verde lá, como é que é o nome do... John Stewart? John Stewart. Ele estrelou o título como personagem principal, mas não era um título de um herói negro, porque ele era continuando o Lanterna Verde. Título de herói negro mesmo próprio, o Luke Cage foi o primeiro. Em 1972. E aí a gente chega na história mesmo, na origem, contamos os bastidores, agora a origem fictícia do personagem. E legal é que a Marvel até hoje tem esse título herdado do Stan Lee, né, de perceber a cultura que está acontecendo, principalmente ali em Nova York, ali, e trazer isso para os seus gibis, né? Recentemente vocês fizeram um programa lá sobre Guerra Civil, que é isso, né? Tem que ser, as editoras têm que ser atinadas para falar com o público, para quem está vendendo, né? Eles tiveram essa sacada aí. Os caras trouxeram o que do Blaxploitation para o Luke Cage? Eles trouxeram o visual, aquele visual, o cabelo afro assim, né? A roupa, não só do Luke Cage, mas das mulheres ao redor. A maneira como as mulheres se vestem nos filmes Blaxploitation são iguaizinhas às mulheres que aparecem nos cenários da revista do Luke Cage. A roupa original dele, embora seja ridícula hoje, com aquela jaqueta amarela tiara e tal, vamos lembrar que estava na época disco, né? Isso. E as pessoas incrivelmente se vestiam assim. Ele pega uma roupa de um escapista, tá ligado? Ele vai num brechó, ele fala, eu preciso de roupa de herói. Aí ele acha uma roupa desses mágicos escapistas, assim, que aí viu a corrente, a tiara e tal. Aí ele até fala, é brega, mas super-herói é desse estilo. Bom, mas voltando à origem dele, que nem vocês já falaram, no início ele está preso, né? E discute-se muito se isso foi um acerto ou se foi um erro da Marvel, né? Já que colocou o primeiro herói protagonista de um título como um ex-presidiário. Mas logo na sequência eles já explicam que ele foi preso injustamente. Exato. Foi uma tramóia do vilão dele lá, do Stryker, né? Que era o melhor amigo, aí tem todo um lance com... É o Willis Stryker. O Willis Stryker com roubo de namorada e tudo mais, e o Willis vamos lá. Stryker incriminando o Luke Cage. Isso, o Luke Cage, ele era humano. Das gangues, junto com esse cara. Criado ali no Harlem e tal. Com bom coração. Isso. Você percebe? Não, ele fazia uma sacanagemzinha assim, mas como todo garoto ali, que era necessário pra viver, né? Mas ele não era um personagem moralmente correto. Não, não era. A Marvel quis criar com o Luke Cage um personagem mais moralmente ambíguo, assim, sabe? E num lance de trairagem entre os dois ali, o Willis Stryker implanta heroína na casa do Luke Cage. A polícia chega e acha que é dele, e por isso que ele vai preso. E é na prisão... Eles sofrem... Na prisão ele sofre pra caramba, o carcereiro, filho da puta. O gordão lá? É o Brook, né? Eu não lembro o nome dele. É um carcereiro bem filho da puta que fica enchendo o saco dele, e aí ele aceita participar de um experimento que tá tendo lá, aquela velha história da Marvel, né? Tem um médico meio doidão lá, um doutor, começa a fazer não sei das quantas. Começa a fazer experiências ali e perguntar, alguém tá disponível? Alguém quer participar? Ele se simpatiza com o sofrimento do Luke Cage e convida ele, né? E acaba sendo uma experiência com uma variação do soro do super soldado do Capitão América. Isso. E se não me engano, o próprio carcereiro ou o diretor, alguém manda sabotar a experiência. O carcereiro mãe, ele vai lá e mexe tudo na máquina, porque tem uma máquina envolvida, mexe na máquina, na hora que vai acontecer o experimento, a parada explode toda, dá tudo errado. E aí sai o Luke Cage peladão lá. Só que o tiro sai pela culatra. Em vez de matar o Luke Cage e acabar com ele, deu poderosíssimo. Com a pele de aço, que diz, né? A prova de bala, forte pra caramba. E já arrebenta tudo, quebra o presídio inteiro e vai embora. Ele foge. Agora uma curiosidade. Da hora, né, cara? Ele foge, ele vive como fugitivo. Foge. Toda a revista, sim. Curiosidade incrível, gente, que vocês só vão ver aqui no Pipoca e Nanquim, em nenhum outro canal, é que isso aqui saiu aqui no Brasil. Saiu. Olha onde, a gente tem essas revistas pra mostrar. A gente não, você tem. Editora Gorrion. Eu não acreditei quando você mostrou que você tinha isso. Editora Gorrion publicou aqui a série do Luke Cage. Tá aqui a edição 2 revistas, só que saiu, chamado Heróis de Hoje. Eu acho que foram 3, cara, teria que checar, mas eu só tenho essas 2. Você só tem essas 2. Mas, de qualquer modo, isso aqui saiu em 1973 aqui no Brasil, dificílimo. Nossa, logo depois então, mano. Não demorou. Caso raro, né? Caso raro.
porque a Gorrion publicou também a Enfermeira da Noite, Primeira da publicou noite, a Shanna, nós mostramos no nosso programa do Demolidor, a o revista. Frankenstein da Marvel e tal. Foi aquele Shanna, período a Mulher que era, Demônio. que era meio terra de ninguém, né? E eles rebatizaram como Herói de hoje. É uma maracutaia com o título original. Claro. Acho que é pra evitar retoque. Hero for chatice. Hire, Hero né? for Hire, que é herói de aluguel. e Herói tal. de aluguel. Aqui ficou herói de hoje. Herói de hoje. Agora, se isso tem algum outro significado e tal... porque Não, por é conta só. de Naquela época devia ser muito difícil você fazer retoques, Daniel. Acho que gente? sim, ainda mais Então em- vamos aproveitar o H, vamos aproveitar o E, a gente só muda 2 letras e fica bem mais fácil. Mas eu gosto de herói de hoje. Eu acho um bom nome. legal, né? legal. Uma coisa de sossegado. atualidade, assim. E- E isso daí depois, a origem dele foi relançada na Abril em Superaventuras Marvel. essa se eu mesma não me engano. história. Essa mesma história. E Abril... E Super Aventuras Marvel número 1 já. Número 1. Número 1. A capa do número 1 tinha vários personagens, e o Luke Cage também. É. E publicou bem espaçadamente o Luke Cage. Na verdade, tudo. A gente vai dar um histórico de todas as HQs As dele HQs aqui. dele. Saiu bem pouco de Cage aqui no Brasil. Saiu bem né? pouco. Saiu nesse batidão do Super Aventuras Marvel, depois migrou para heróis da TV. Né? E Saiu coisa em Capitão América, saiu uma bagunça. Antes, eu acho que a gente precisa explicar o conceito do Heroes for Hire, do herói de aluguel, né? Que foi também uma inovação que ele pegou do Blaxploitation, que os criadores pegaram do Blaxploitation. Que o caso é o seguinte, ele sai, quando ele foge, né, Danielzinho? Sai da prisão, ele fugitivo. ele vai parar numa vendinha, não lembro bem o que, e lá ele testemunha um roubo. Um assalto. Um assalto. E ele interfere com a força dele e livra o lugar de ser assaltado. E ele ganha uma recompensa do dono. Aí ele fala, puta, tá aí. Eu vou empregar esses meus dons agora Pra fazer o bem e ganhar dinheiro. e ganhar dinheiro, exatamente. Aí ele se torna Luke Cage, herói de aluguel. Porque ele precisava viver também. Além de fugitivo, ele era um cara que não era bem de vida, não era ricão, não era igual o Tony Stark. Não. tinha a casa da tia pra voltar, ele tinha que se virar. Tinha que se virar. Aí ele fala, bom, eu sou forte pra cacete, eu vou fazer o bem em troca de uma grana. Aliás, Lucas- E isso fica até hoje. Até assim, hoje. Né? As Não, melhores hoje sagas- tirou um pouco. já. Mas as melhores sagas são focadas nisso. São assim, focadas quando ele- nisso. O Lucas Cage é o nome dele alterado também pra polícia. É, porque pra o nome escapar. dele verdadeiro era outro, e pra a polícia não encontrá-lo, ele troca o nome pra Lucas Cage, faz os cartãozinhos lá de herói de aluguel e sai distribuindo. Um conceito bacana também do Blaxploitation é que a Marvel não podia colocar palavrões, né? Porque tinha muito palavrão no Blaxploitation, nas tramas lá deles. Tinha muito traficante, gangue, máfia, tudo isso tinha também na revista Luke Cage. Só que pra não ter os palavrões, a Marvel criava os termos pra ele falar, tá ligado? E ele não fala palavrão nenhum, e tanto é que o bordão dele no original é Sweet Christmas. Não, Sweet Christmas, isso. Sweet Christmas, que viria de Sweet Jesus. Sweet e tal. Jesus. Aí, aqui no Brasil ficou muito tempo cacetada. Não sei, acho que é Cacetada. assim, Ele até fala, hoje, né? nas Cacetada, é o nas bordão. da Salvati foi adaptado com cacete. Cacete! Cacete, cacetada, É. que também parece, não chega a ser E um palavrão, essa- né? Não chega a ser um palavrão. Essa primeira fase do título dele teve muito autor bom escrevendo, porque começa com Ash Goodwin, que é um dos grandes mestres, aí depois passou outros caras, passou Steve Englehart, passou o Lin Wein, escreveu acho que 3 edições, teve o Tony Isabella, teve uma fase enorme assim, e nada disso foi publicado aqui, é uma tristeza, É uma cara. tristeza mesmo. Pouco cara. depois dos desenhos do Romita entrou um outro desenhista que agora me foge Do nome, Jorge Tuska, que né? depois, Porque o Romita só criou só que então do Jorge Tuska entra um outro desenhista que é negro, né? Que ele fica um tempo fazendo. Ele assim. fazia a arte final do Jorge Tuska, era o depois- único Ah, negro. é verdade, é o verdade. único negro Da produção, no assim. início da revista era Não lembro ele. o nome dele Depois agora. ele assume o título como desenhista. Exato. E ele consegue. Pô, ele vive o cotidiano, o mesmo cotidiano que o Luke Cage vive. Ele tá em Nova York, ele tá vivendo essa cultura, né? Então ele imprime uma outra pegada no desenho, assim. Cenário, as Cenário, características tudo. todas, né? Aí depois, quando o título começa a perder força, a Marvel tem uma sacada que é jogar o Luke Cage ao lado do Punho de Ferro. Do Punho de E Ferro. fazer uma parceria muito inusitada, assim, que tinha tudo pra dar errado, exceto que é da dupla que revolucionou os quadrinhos final dos anos 70 e dos anos 80, que é Chris Claremont e John Barney. E John Barney. E, porra, cara, é bom pra caramba. E é uma tacada de, tipo, tentar salvar os dois, assim, né? Porque a Blaxploitation já tava em declínio no final dos Coincidiu anos com o 70. declínio. E as artes marciais também. marciais também. E o Punho de Ferro foi criado na parada aí pra aproveitar a ascensão dos filmes de artes marciais. Aí os dois gêneros em declínio, eles têm os dois super-heróis ali que, pixe, Isso é uma agora? ideia do Chris Claremont, inclusive. Aí vamos juntar os dois então e puf, E tentar juntos os dois para erguer, um erguer o outro, né? Um e erguer dá o uma outro. dinâmica sensacional, né? Isso E o, foi- e o Chris Claremont estava começando a fazer
bons roteiros e o John Byrne, eu acho que o primeiro grande trabalho dele, ele fez algumas coisas anteriormente, acho que fez Homem-Aranha e tal, mas acho que o primeiro grande trabalho dele que você identifica, você fala, puta, esse cara vai ser o John Byrne, é esse aí. É isso aí, né? É em 1978 que acontece isso. Só pra contextualizar então, no número 17 a revista deixa de chamar Luke Cage Hero for Hire e chama Luke Cage Power Man. Ele cria um nome de herói que é aqui é o Poderoso. Poderoso no Brasil. Não pegou muito Poderoso, ninguém conhece ele como Poderoso aqui no Brasil. E aí, no número 50, chega essa dupla criativa e a revista passa a se chamar Power Man and Iron Fist. Punho de Ferro, né? Que saiu aqui no Brasil recentemente. Essa fase você pode ler o início dela nessa revista de capa vermelha da Salvat, né? Da coleção vermelha do Luke Cage. Aqui tem as 4 primeiras edições, ou seja, das 50 até as 53. Da origem dessa parceria, porque quando eles se tornam parceiros, o Luke Cage volta a fazer também o negócio de herói de aluguel que tinha sido abolido nas últimas edições dele solo. Aí ele com o Luke Cage abrem uma agência juntos e voltam a ser o herói de aluguel. E a dinâmica deles, por serem personagens tão diferentes, né? Ele é um monge, né, cara? Um monge que viveu numa outra... O outro é um negão do Harley, pô. Isso. É muito bacana. Dá uma dinâmica muito legal. A historinha que tem aqui nessa edição já começa com eles se envolvendo no tráfico de drogas. Chega um vilão novo na cidade querendo tomar o tráfico pra si, e esse vilão emprega robô, tá ligado? É tipo uns robôs assim, dos negros assim, e os caras são muito fortes, desce o cacete neles e tal. E só que é bacana, você conhece outros personagens da mitologia do Luke Cage, como a Misty Knight, que vai estar, você falou que vai estar na série, né? A Misty Knight. Disse que sim. Vai estar, né? Que é uma policial. Tem até cartaz com ela já. Ah, já tem? Eu não vi, mano. É uma policial de braço biônico. De braço biônico, né? E tal. E bacana. Essa fase toda dá muito sucesso, Alexandre. Ela dura até 1986. 70 ela vai cacetada as edições, vai até 75 edições, ou seja, a numeração continuou, né? Não zerou. Então foi até o número 125, Danielzinho. Aí baixa a venda e tal. Pouquíssimo publicado aqui. Quase acho que saiu nada, aqui, né? acho que quase nada. Saiu a fase desenhada pelo John Byrne, saiu algumas outras coisinhas publicadas em Capitão América, assim, que saiu acho que em 4 volumes de Capitão América, e uma do Hulk, uma do Homem-Aranha e uma Heróis da TV, tá ligado? Saiu quase... É uma pena, né, cara? Porque é uma fase bem bacana. Aí depois, nos anos 90, o Luke Cage foi mais uma vítima dos anos 90, né? Nossa, mudaram tudo dele, né? Colocam ele em outra cidade, mudam pra Califórnia, muda o uniforme, mudou tudo. Ele volta em 92 com essa série nova chamada Cage. Agora eu não me lembro quem escrevi, nem que eles mas também não precisa, nem porque precisa. É uma bela bomba, né? Como curiosidade, no final dessa revista, a revista do Luke Cage do Punho de Ferro termina em um tom bem pra baixo, porque o Punho de Ferro foi dado como morto, mano. Ele é considerado morto. Aí na revista do Cage explica que não foi ele que morreu, foi um sósia dele. Entendeu? Que o vilão fez um esquema pra culpar o Luke Cage da morte. Porque o Luke Cage... Ele é perseguido pela morte. Né? Ele sai como culpado. Novamente, ele sai como culpado por causa de um crime que não cometeu. Aliás, ele não fica como criminoso a vida inteira, não, viu, Danielzinho? Chega um momento da revista, no início dessa fase com o Punho de Ferro, ele limpa o nome. Ele é inocentado. O advogado do Punho de Ferro arruma um advogado pra ele que consegue provas que desincriminam ele lá, né? Essa história que tem aqui, será? Não, essa é outra história que aí depois, né? Como durou 20 edições apenas a revista do Cage, durou de 92 a 93, durou bem pouquinho. Depois disso ele ficou até 97 sem aparecer. Em 97 sai a revista Heroes for Hire. Como equipe, nada a ver, assim. Não, a primeira equipe era ele mesmo. Era Punho de Ferro, Luke Cage... Tem até Mulher Hulk. Tem vários caras estranhos, assim. Que tá aí nessa revista, né? Pega pra mim. Aqui nessa revista... Não, então, não era uma equipe... Era uma equipe... Não era a equipe original. Com a Misty Knight, com... não tinha Misty... Não, então, estou falando, uma equipe nada a ver. Mas não era meio equipe na época deles. Era mais uma dupla, né? Era ele e o Punho de Ferro... Ele e o Punho de Ferro, mas tinha essas parcerias da Misty Knight... Falcão Noturno, que ajudava também. Eles nunca foram contratados por uma agência e falaram, vocês vão trabalhar pra gente agora e vamos... na verdade, está certo, é aquele elenco de coadjuvante que todo título tem. Que todo título tem. Aqui não, aqui era uma equipe mesmo. E por que saiu na revista do Mercúrio aqui no Brasil? Porque o Mercúrio era parte da equipe. As únicas coisas que você vai ver dessa série Heroes for Hire no Brasil é dentro desse volume aqui, porque não saiu nada na Abril e nada na Panini. Nessa edição que compilam aqui, é uma que o Mercúrio tem uma parte. O Mercúrio é membro da equipe Heroes for Hire e tem uma participação um pouco maior. Então ele só parece uma historinha. Mas o Luke Cage tá aqui, essa série é dos anos 90 e o visual do Luke Cage tá uma merda.
Tá muito, muito feio. Aqui, ó. Ainda com tiara, roupa preta, uma corrente ainda maior na Ainda maior, cintura. exagerada. A corrente que já não bastava, porque ela já era feia, deixaram desse tamanho. Exatamente, mano. Bom, Essa isso série é dura 19 números apenas. Completamente esquecível, felizmente durou só 19 números. Durou só 19 números e Quando entra desapareceu. nos anos 2000, Aí sim. aí chega o Cage que a gente aprendeu a conhecer hoje. Exato. Com a reformulação que ele sofreu, né? Exatamente. Que aí é a pequena obra-prima, acho que é a única pequena obra-prima que o Luke Cage tem nos quadrinhos, que sai dentro do selo Marvel Marvel Max. Max. Aí entra a participação da Jessica Jones na história. Porque o Bendis sempre foi muito fã do Luke Cage, e a primeira série do selo Marvel Max é da Jessica Jones, é o Alias, e no primeiro número dessa série tem uma cena de sexo quase explícito entre Luke Cage e Jessica Jones. Primeira vez que uma cena assim aparece na Marvel. Na Marvel, uma revista com palavrão, inclusive, é a primeira vez que isso acontece na Marvel. Que era a proposta do selo Max. Do né? selo Max, quadrinhos adultos, exatamente. Já o- chega chutando a porta já. já é o Cage que nós conhecemos hoje, isso foi em 2001 já. Já é o Cage que nós conhecemos hoje do Netflix, careca, tiraram aquele cabelão dele que não combina Sem mais. uniforme, com roupa normal. Roupa normal, exatamente. Ele... Uma Ai, pegada meio rapper, assim, sei lá. Isso, uma pegada meio rapper, ele usa uns fonomes de ouvido, né, e tal, meio rapper, pá. E aí, o personagem foi bem recebido pelos fãs e em 2002 estreou a sua própria série solo Uma minissérie, dentro do né? Max, dentro do universo Max. Escrita por Brian Azzarello e desenhada pelo gigante Richard Corbin. Caraca, Puta minissérie legal pra caralho. essa minissérie é muito boa, E mano. já começa na Marvel Max 1 aqui Na no Marvel Max Brasil 1. pela Panini. Pela Acho que foram 4 edições, né? 5 edições. 5. 5 edições. E é o que o Luke Cage precisava, né? Liberdade total, adulto pra caramba, porque tem muito. Sempre tem Tem problema nudez. com drogas e tal. Não, exato. Essa daí fala tudo o que precisa. Tem palavrão. Tem clube de striptease, tem mulher pelada pra cacete, Tem. tem o Luke Cage falando o que ele quer. Ele só não fala palavrão. Sendo violento pra porra. Tem tudo que precisa pro Luke Cage se fixar, tem aí. E tem muita coisa do Blaxploitation também, Muito, né? muito. Aquele lance do gueto, É, das... ele é um puta de um gangsta fodão assim no Harlem. E... Você tá ligado The Wire? Sim. Que tem aqueles moleques que ficam vendendo droga nas escadarias das casas e tal. Tem, É bem esse climão, Tem assim, bem esse climão, total. essa escadaria, a rivalidade entre uma gangue nova que chega no pedaço pra tentar tomar o ponto de venda das droguinhas e tal. É Tudo bem isso tem. A série é brilhante. Começa Um com... dos roteiros mais legais do Brian Azzarello de todos os tempos, assim, Com, arrisco dizer. Não é? com uma arte maravilhosa, né? Porque o Corbin é gênio. Cabe até Corbin é abrir um gênio. parênteses pra falar do Corbin pra quem não conhece, porque o Corbin é um gigante que deve ser conhecido por todo O mundo. Corbin é maravilhoso, acho que é um dos meus 5 desenhos favoritos, assim. Ele consegue fazer um negócio que pouquíssimos conseguem, que tem um trabalho alternativo pra caramba, super diferente, fora do mainstream, e desenhar pra Marvel quando ele quer. É. Então ele consegue fazer essa ponte perfeitamente, e é o cara, um dos caras mais, assim, mais diferentes já publicados pela Marvel. E totalmente único, assim. Você vê um desenho do Corbin e você fala, Você sabe ele. que é. Você Não, sabe que é ele. e Na hora, assim. ele escolhe um esquema muito inusitado de fazer a narrativa. Por exemplo, o primeiro quadro que tem o Luke Cage de corpo inteiro é o Luke Cage sentado numa boate, se olhando no espelho. Então você tá vendo o ombro dele assim e ele vindo no espelho e lá no fundo as mulheres no strip. Uhum. Que ele tá olhando as mulheres de costas pras mulheres, olhando pro espelho, saca? E o cara, o Brian Azzarello traz de volta, aqui que da hora, ó. Ele no espelho, tá vendo só? Que da hora esse É uma noção de esse perspectiva, de de narrativa. enquadramento, espetacular. Quase ninguém tem, só. Aí só já começa com ele falando assim, às vezes as coisas dão merda, né? Não tem como evitar. Às vezes você percebe chegando, outras vezes não percebe. Mas aí quando dá merda, como você vai fazer pra limpar, isso é problema seu. Mas se você tiver dinheiro bastante, eu posso ser seu papel higiênico. Então volta o conceito do herói de aluguel, São cara. poucos balões de pensamento que já te coloca na história e já fala no personagem. Você já né? fala, caralho. Aí o que acontece, né, assim? Vem uma mulher que fala assim, minha filha morreu com uma bala perdida. Né? Mais um lance do Blaxploitation e tal também. Morreu com uma bala perdida e eu quero justiça, eu quero vingança, tal. E ele aceita meio que por caridade, saca? Aí, eu só vou contar essa cena, não me demorar, juro. Mas ele chega na quadra de basquete, que tá a molecada lá, que ele sabe que vai dar informação de a quem a bala estava endereçada de verdade, tá ligado? É. Porque foi uma bala perdida. Aí ele chega lá, o carinha invoca com ele, Alexandre. O que você quer aqui? Não sei o quê. Aí os caras, você sabe que ele é, esse cara é o Luke Cage, isso aqui. Os caras estão falando aqui que você é a prova de bala, isso é verdade? E põe a arma na cara dele, assim. E se eu puxar o gatilho? Ele puxa o gatilho, cara. Eu vou puxar. Aí o cara não fica enrolando, ele pega a mão do cara, já torce. Aí vem outro, seu filho da puta. Aí ele pega o primeiro cara e usa pra socar o segundo. Só que antes disso, quando ele chega, ele intimida os caras estourando a
bola assim de basquete, assim, ó. Pô! E depois ele faz o regaço com os caras. Quando ele termina, bom, vocês vão responder as perguntas, os caras respondem, aí mostra o panorama assim, os caras tudo fudidos, sangrando no chão, a galera toda assustada, e ele fala assim, desculpa pela bola. Indo embora, assim, ó, foi mal pela bola, que ele estoura a bola de basquete dos caras, mano. Mas foda aí o que demais. aconteceu? E encerra na 5 mesmo, Encerra né? na Uma 5. minissérie curtinha e aí dá uma capa pra ele, justíssimo, porque é uma das melhores séries aqui dentro do... É, foda. Do Marvel Max, com certeza. Tinha que sair de novo do E Brasil. o que aconteceu é que teve um revival ferrado do personagem por conta dessas participações do Marvel Max, e ele voltou a ter uma participação grande no universo Marvel, sendo inclusive parte dos Vingadores, cara. O que deveria ser impensável no passado. E tudo que acontece dentro do selo Marvel Max com a Jessica Jones vira parte da cronologia do universo normal, Sim. assim, total. Tudo inserido Que retroativamente. eles começam tendo um casinho, depois eles namoram mesmo, casam e tem tem filho. filho, e isso daí continuou. É interessante que na fase Demolidor revelado do Bendis, ele é guarda-costas do Matt Murdock junto com a Jessica Jones. É lá que começa o flerte deles, que eles têm a transa que vai gerar a filha deles, Ele Danielle. trabalha como guarda-costas, contratado, claro. Contratado, porque sempre tem isso claro. aí. E tem sacadas, tipo, quando vai pros Vingadores, né, que ele começa, tá, legal, tô nos Vingadores. Não, mas ele começa porque tem o Vingadores a queda e o Vingadores acaba, mano. Aí quando tem Os Novos Vingadores. Os Novos Vingadores, quando a balsa, aquela prisão lá, tem aquela fuga em massa dos prisioneiros, ele, junto com outros heróis, vai combater isso e tá na fundação dos Novos Vingadores, né? Basicamente, quando o Bendis refez os Vingadores, a ideia do Bendis era o seguinte: olha, os Vingadores têm que ser formados pelos principais heróis da Marvel. Ponto. Por que o Homem-Aranha não tá nos Vingadores? Por que o Wolverine não tá nos Vingadores? Tem que juntar essa galera toda para transformar os Vingadores na maior equipe da Marvel. E de quebra ele colocou os personagens que ele queria. Que ele gostava muito, que era o caso dele. Então o Bendis não retomou só o Luke Cage, outros personagens, Mulher-Aranha, mais pra frente, tal, vários personagens secundários da Marvel que ele gostava muito, ele foi trazendo de volta Foram sendo retomados. pro plano. Esse lance da balsa tem no encadernado Vingadores Motim. Quando eles invadem a balsa, de cara o Luke Cage topa com quem? Você lembra, Danazinho? Não lembro. O Homem Púrpura, velho. Ah, olha só, Aí porque tem toda a treta com a Jessica Jones. Ele sabe que o Homem Púrpura fez com a Jessica Jones. Mano, ele dá uma surra no Homem Púrpura, é do caralho. É Vingadores Motim, Bom, pega esse já encadernado. estamos se alongando muito, mas o Cage, ele Ele virou líder depois, né, Alexandre? sim, ele tem uma longa história com os Vingadores. Vira né, líder. tudo Mas mais é nessa recente aí. época aí que ele fala assim, bom, tá legal, eu trabalhei aqui, mas meu negócio eu preciso ganhar dinheiro. E aí um dos próprios Vingadores paga ele pra continuar na equipe, não tem um lance assim? Acho Não, que isso acontece nos Defensores. Ah, nos Defensores? É bem antes. Ah, porque esquecemos de falar de Defensores Esquecemos de também, falar né? disso, é verdade. Logo depois do Luke Cage e o Punho de Ferro, eles fundam uma equipe poderosíssima que são os Defensores. Os Defensores. Também vai virar série da Netflix. Eu acho né? que é antes do Luke Cage e Punho de Ferro. Acho que é antes do Danazinho. É na fase dele Heroes for Hire ainda. Ele Eu entra nos acho que é Defensores. depois, mas, enfim, mas tudo bem. Ele nessa entra, época ele aí. entra pros Defensores, ele fala, não vou ser herói de graça não. Aí um cara banca ele pra ele ficar, que é o Falcão Noturno. É isso, que banca é ele isso. pra ele ficar lá. É isso, obrigado. Depois disso, Danielzinho, teve uma equipe dos Defensores, acho que foi os Defensores, que foi comprada pelo Tony Stark, e o Tony Stark manda ele embora, demite o Luke Cage e o Homem-Formiga porque tinham passado Meio duvidoso. da assim, prisão, né? eles tinham ficha criminal suja. E aí nessa fase nova dos Vingadores aí, o Tony Stark vende a mansão Vingadores pra ele por $1 pra se compensar desse lance que ele fez com ele no passado, legal, mano. Aí o Tony legal. Stark sabe, tá ligado, mano? Bom, agora o Luke Cage está voltando a ser publicado nos Estados Unidos, né? Tá Ele sendo uma série nova. voltou na série Power Man e Iron Fist de novo, agora em 2016. Antes disso, eles também tiveram uma pequena minissérie em 5 edições, também do Power Man e Iron Fist, que não vingou, foram só 5 edições, acho que em 2006, por aí. E agora tá nessa fase totalmente nova Marvel aí, que eles voltam de novo com o lance do herói de aluguel. E tá numa pegada bem cartunesca, assim. Você vê o traço, o Luke Cage tá bem diferentão, tá bem modernão, assim, o traço. A nível de curiosidade, Heróis de Aluguel depois seguiu a equipe sem o Luke Cage e sem o Punho de Ferro, com a Misty Knight e outros heróis. Justiceiro fez parte, Cavaleiro da Lua fez parte. Essas revistas, teve uma série em 2006, que saiu alguma coisa aqui no Brasil na revista do Avante Vingadores, na fase da Guerra Civil. Depois disso, a outra série de 2011, não saiu porra nenhuma aqui no Brasil do Heroes for Hire. Teve uma fase... Outra curiosidade é que teve uma versão alternativa do Luke Cage que saiu aqui, em capa dura, que é o Luke Cage Noir, a gente tem aí pra mostrar também. em 2009. Essa linha noir da Marvel, que representou vários heróis aí no universo noir, teve do Homem-Aranha, teve dos X-Men, e o Luke Cage foi um dos escolhidos, e eu acho que é o que mais combina, assim.
Tanto Com é que foi a certeza. única que eu guardei. Porque Você vendeu todas as outras? Vendi. Você só guardou do Cage? Só do Cage. Porque todas as outras, sei lá, é difícil explicar os X-Men, o Homem de Ferro nesse cenário, assim. O Luke Cage eu achei que combinou. É uma minissérie bem legal, vale a pena. Uma arte bonita, cara. Todinha compilada nesse encadernado É. aí, né, cara? A minha tá autografada pelo Shaw Mattingbow, Nossa, é chique, que é o artista do é desenho. chique, Draga. Peguei o autógrafo dele lá na Fast Comics. Mas acho que é isso, não é um herói com muito passado, muito título, muita história, muita importância cronológica. Não, a importância assim, né? cronológica ele tem na fase do Bendis. É, tem. Que é junto com os Vingadores. Por exemplo, depois da Guerra Civil, ele fica um dos Vingadores Secretos. Ele fica Sim. do lado do Capitão o tempo Sim. todo, Ele sabe? fica o tempo todo, ele é O tempo convicto todo. assim, do lado do Capitão América. E depois o Capitão América confia a ele a liderança dos Vingadores e também a liderança dos Thunderbolts. Não, foi aquilo que eu falei. O Bendis conseguiu trazer ele pra linha de frente da Marvel. Sim, pra linha de frente, exatamente, cara. Durante a Invasão Secreta, esse cadernado que tem à venda na Amazon, acho que ainda tem Invasão Secreta encadernadão, a filha dele é sequestrada, Danielle. Danielle, em homenagem a Dania Rand, que é o nome do Punho de Do Ferro, Punho de Ferro. é sequestrada e ele fica louco, ele e a Jessica Jones atrás. E falando em homenagem de nome, outra curiosidade que talvez o pessoal não saiba, mas o Nicolas Cage, o ator, adotou o nome Cage por causa do Luke Cage. Porque ele era É. um Coppola, né? É. Ele não Nicolas queria, Coppola. Nicolas Coppola. Ele não queria ficar associado ao Francis Ford Coppola, ele falou que podia atrapalhar de alguma maneira ali. Ele queria fazer o nome. nome por conta própria. Aí ele põe Cage, por conta do Luke Cage. É, porque foi o nome que o Cage, inclusive, usou pra fugir da polícia na época, É. então ele usa pra fugir dos holofotes aí. E é como bem Cage. simbólico o Luke Cage escolher Cage fugindo da prisão, né? Por Você quê? pensou nisso? Cage. Cage é Jaula. cela, né? Jaula. Ah, pode crer, mano, é verdade. Olha só, curioso. Bom, tem mais alguma curiosidade ou algo do tipo? Eu acho que não, Não. né? Já ficou longo demais o programa. Mas eu acho que a galera curtiu. Se você não sabia nada sobre o Luke Cage, tem um panoramazinho geral aí pra você. Né? Nós vamos deixar na descrição link de várias revistas que vocês podem pegar pra ler histórias do Luke Cage, principalmente na fase dele Vingadores, porque as revistas da Salvat não tem pra vender online e tal, então nós vamos deixar, principalmente na fase Vingadores, que tem Novos Vingadores Revolução, que é um encadernado, inclusive quem tá na capa, ele é parte, Busca do Mago do Mago da Terra, lá não lembro e tal, tem vários aí que ele tá com participação dos Vingadores. Vamos ver como que vai ser a série, né? Se a série for legal, a gente volta aqui e comenta. Se a série for do nível Pelo que do eu- Marvel Max aí, Já tá ótimo. Porra, Aí vai ser maravilhoso. já tá do Mas caralho. pelo que eu reparei pela Primeiras produção e resenhas tal... estão sendo bem positivas, né? E pelo trailer, pelos nomes da produção e tal, parece que é uma série mais de origem mesmo, mais pegada Harlem, essa parada que Eu a gente queria quer muito ver. que fosse. E os dois dos vilões são aqueles vilões cobras lá, não sei como é que é o nome, acho que era aqui de Cascavel. Ah, um é o Willis Strike. É, que depois vira o Serpente, uma coisa Cascavel. assim. Cascavel. Cascavel. São dois vilões E relacionados o outro é à o cobra. Cottonmouth, E, que é boca de algodão, mas também é o nome de uma cobra, Cottonmouth. e eles... Boca de algodão é uma das cobras mais venenosas que existe. Ah, é? Sim. Aí então. E na série Perigosíssimo. serão esses dois vilões, então, e vai ter a Misty Knight, então tem chance de ser uma pegada bem começo do Luke Cage mesmo. É, Mas tomara. vamos Eu lá. queria que tivesse bastante homenagem ao Blaxploitation, que é um gênero de filme muito legal. Inclusive, que tal fazer um programinha de Black Eu ia falar isso, Alexandre. Você topa, Bruno? Eu topo. O Danielzinho não viu muito Blaxploitation, né? Não, mas posso me preparar, dependendo de quando for, se o pessoal der joinha aí, Ah, faz. é verdade. Dá joinha que nós estamos pensando em trazer aqui os filmes essenciais do Blaxploitation, porque tem uns muito divertidos. A gente tem hesitado fazer programas de filmes porque vocês não têm dado muitos joinhas. nos programas de filmes. E a gente não tem dado tantas visualizações assim, então a gente tá meio reticente. Pessoal, a gente acha que vocês gostam mais de Vocês são quadrinho. nosso termômetro, gente. Nunca esquece disso. E teve um cara que falou assim nos comentários: mano, vocês não tem que ligar pros joinhas e pros views. Isso aí não importa, vocês têm que fazer o conteúdo que vocês quiserem. Mas não é assim, galera. Sem joinha, o YouTube, ele mata o vídeo para de ser divulgado pros outros e ninguém vê, velho. E não só isso. E nós vamos ficar fazendo programa Não pra só ninguém. isso. Se não tem joinha, a gente acha que vocês não curtiram. A E gente vão não ficar, faz mais. vai ficar fazendo coisa que não curtiram. Um canal não se faz sozinho, não é só nós três. Vocês são parte disso aqui, mano. Se vocês não dão joinha, a gente não sabe, a gente fica sem rumo. É. Né, Danielzinho? União, velho. Porra, mano. Ó, Hashtag. Unidos pelo PN. E com isso a Isso gente aí. vai encerrando o vídeo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho que fica do lado do inscrito ali, senão você não vai receber a notificação, entendeu? O YouTube tá mandando pra pouquíssima gente as notificações agora, mas se você tecla no sininho, você recebe do mesmo jeito. Tá bom? Até a próxima. Tchau.